Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém? Como o pastor falou, né? Me chamo Bianca. Não sei por onde eu começo a me apresentar, mas enfim, me chamo Bianca, sou psicóloga. É um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz por essa oportunidade. Essa é uma igreja que eu amo muito. Alguns irmãos a gente já conhece, a gente já teve algumas experiências. Outros irmãos são novos, né? Outros irmãos são rostinhos novos. Mas em meados de 2016, essa igreja gerou doces memórias. Porque foi um dos meus primeiros encontros com Deus, no retiro que a gente teve aqui. E poder voltar nesse mesmo lugar onde Deus me encontrou é uma honra. E eu vim com os meus pais e com a minha irmã, a Giovana, meu pai, pastor Ronaldo, minha mãe, Marcela, sim, sou filha de pastor. Nasci na igreja, cresci na igreja, porém me converti na adolescência. Porque é assim, né? A gente pode nascer na igreja, mas encontro com o Senhor mesmo a gente tem que ter de forma individual e não por um costume de ir na igreja, por uma rotina de igreja, mas por uma experiência individual e única com o Senhor. Bom, além, né, aqui eu amo a igreja porque ela é um lugar onde a gente se desfaz de todos os nossos títulos. Não tem juiz, não tem médico, não tem psicólogo, não tem faxineiro, não tem vendedor. Aqui é todo mundo uma coisa só. Filho amado. Então, acima de qualquer outra coisa, sou filha amada. E não sei porquê, mas sou. Eu não sei porque Deus me escolheu. E muitas vezes essa pode ser o questionamento de vocês também. Deus, por que o Senhor me escolheu? Não tinha ninguém melhor, não? E eu amei esse tema, né, lapidadas, né, um tema, né, muito sugestivo, com o diamante. O diamante ele não é encontrado daquela forma que a gente vê nas lojas, na natureza. Ele é encontrado no seu estado bruto. Só quem conhece o que é um diamante encontra ele. E muitas vezes a pessoa que não conhece o que é um diamante pode olhar para aquela pedra e não dar nada por ela. E assim somos nós. Às vezes ninguém dá nada pela gente, às vezes nem a gente dá nada pela gente. Mas o Senhor vê valor em nós. Glória a Deus por isso. E porque Ele vê valor em nós, Ele não nos deixa como a gente está. Ele nos escolhe em nosso estado bruto e de glória em glória nos aperfeiçoa para que um dia a gente consiga se encontrar com Ele. E hoje eu gostaria de falar sobre aflição. Quem aqui passa por aflição? Eu todo dia. E você seria capaz de agradecer ao Senhor pelas suas aflições vividas? Hoje eu quero te encorajar a encará-las de outro ângulo. Bom, de 2020 para cá, a gente tem passado por um período extremamente difícil. Pandemia, isolamento, perdas, luto, crise econômica, guerras, né? Rumores de guerras. Além dos problemas macro, ainda tem os problemas pessoais, crises conjugais, crises econômicas, crises existenciais, depressão, ansiedade, pânico, né? Desesperança, medo do futuro, preocupações, filhos. Então, para todos, crentes e não crentes em Jesus, tem sido tempos difíceis. Mas quem esteve firmado na rocha nesse tempo? Muitas pessoas se esfriaram, muitas pessoas saíram. Muitas pessoas saíram e voltaram. Mas quem permaneceu?
E você sabia que toda aflição que você já passou ou está passando, elas são movidas pelo Senhor? Nada pega Deus de surpresa. A gente muitas vezes fica desesperado: Senhor, Senhor, me ajuda, e agora? Mas o Senhor, Ele não está surpreso como a gente. Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas, inclusive Ele permite todas as coisas. E quando pertencemos ao Senhor, até aquilo que é doloroso coopera para o nosso bem. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, quando nós pertencemos ao Senhor, nós não precisamos ter medo da aflição, porque elas contribuem para o nosso bem. Mas que bem é esse? É o que a gente vai saber. Por que que a aflição pode ser boa? Eu quero falar sobre a fornalha da aflição. Primeira coisa sobre a fornalha da aflição é que ela revela o amor do nosso Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio 4, 24. Fala assim: porque o Senhor teu Deus é fogo que consome e é Deus zeloso. E aí agora em Hebreus 12, de 4 a 15, vamos abrir. Fala assim: ora, a nossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue. Estais esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se está sem correção de todos, se tem tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, se você está passando por uma aflição, se o Senhor está corrigindo, se o Senhor está podando você, se o Senhor está te aperfeiçoando, saiba que é porque você é amado, que é porque você é filho. Às vezes a gente se compara, mas fulano faz tudo de errado lá fora, ele se mete em tanta maracutaia, ele passa a perna nos outros. Por que a vida dele está tão boa e a minha está desse jeito? Ele é filho? Você é filho. E aí, esse texto fala para a gente não rejeitar e não desfalecer diante da correção do Pai. E ele faz isso porque ele quer que sejamos participantes da sua santidade. No verso 10, pois os nossos pais nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Se ele é fogo consumidor e nós estamos ainda em pecado, nós estamos ainda sem ser corrigidos, como será? O que seria de nós se a gente chegasse perto dele? Né? E quando ele nos prova no fogo da aflição, ele está nos chamando de ouro. Por que pensa? Ele está nos chamando de ouro, ele está nos chamando de diamante, ele está nos chamando de pedra preciosa. Porque pensa, se Deus coloca, se a gente coloca uma bijuteria no fogo, o que vai acontecer? Ela vai se consumir, ela não vai aguentar. E muitas vezes Deus até poupa os ímpios de aflições como nós passamos, porque eles não iriam aguentar. Só que aí a gente tem que escolher
Será que eu quero passar pelo fogo refinador agora? Ou será que eu quero passar pelo fogo incinerador lá na frente? Porque uma hora ou outra nós vamos ter que passar pelo fogo. As pessoas falam, todos os caminhos levam a Deus. Concordo em partes. Até levam. Levam ao Deus juiz. Todos os caminhos levam ao Deus fogo consumidor. Só que apenas um leva a salvação. Apenas um leva a vida abundante. Apenas um leva a paz que excede todo entendimento. Então, se nós pertencemos ao Senhor, nós temos que aceitar a aflição como um processo de refinação do nosso caráter, um processo de refinação da nossa fé, um processo de aperfeiçoamento, para que lá na frente esse fogo que deveria me aperfeiçoar, ele não me incinere, para que ele não me destrua. Isso mostra o amor do Pai. E aí Salmo 66:10, vamos ver lá? O que Salmo 66:10 nos fala? Pois tu, Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. O que é esse negócio de acrisolar como se acrisola a prata? O crisol, ele é um recipiente geralmente feito de barro, de ferro ou de platina. Ele é utilizado para reações químicas e é feito a altas temperaturas. Então ele coloca o metal precioso nesse crisol e mediante reações químicas e mediante alta temperatura, esse metal precioso é acrisolado, ele é aperfeiçoado, ou seja, as impurezas saem e permanece só aquilo que é precioso. E aí, sobre o fogo, né? Nós precisamos ter bom ânimo. Porque se Ele quer nos aperfeiçoar, se Ele quer nos acrisolar, se Ele quer que a gente seja participante da sua santidade, significa que Ele quer nos trazer de volta. Porque os nossos pecados, eles nos afastam dEle. E Deus nos ama tanto que Ele não quer nos ver longe. Deus nos ama tanto que Ele não quer nos ver sendo incinerados. Deus nos ama tanto que Ele não quer que tenha um abismo entre Ele e nós, porque morte nada mais é do que separação de Deus. Morte não é quando eu parto desse mundo. Morte é quando eu me separo de Deus. Então, tende bom ânimo. Essa é a palavra de hoje sobre as aflições, porque elas nos aperfeiçoam. E geralmente existe meio que um ciclo, né? Primeira fase desse ciclo da aflição, da fornalha da aflição. Estava tudo bem, tudo monótono, tudo morno, só que aí no nosso coração há um descontentamento, um clamor por algo a mais. Quem já se viu nessa situação? E aí vem a aflição. E aí a gente fica desesperado, a gente clama desesperadamente pelo Senhor. Deus, cadê o Senhor? As minhas lágrimas são meu alimento de dia e de noite. Eu já não aguento mais chorar. Elas já se secaram, já estou cansado de chorar, estou cansado. A gente clama desesperadamente pelo Senhor. E para clamar pelo Senhor, a gente precisa o quê? Se aproximar. As nossas melhores versões são geradas quando a gente está passando por dificuldade. Porque quando tudo está bem, a gente se esquece dele. Quando tudo está bem, a gente vai para o TikTok, a gente vai para o Instagram. Quando a gente não está precisando de dinheiro, quando está tudo, a gente bolso cheio, a gente faz viagem, a gente compra roupa bonita, a gente faz uma reforma na casa, compra um carro novo, está tudo bem. E a gente acaba com essas distrações, se afastando de Deus. Agora, quando vem a aflição,
Quando você fala assim, quero ir mais fundo, quero ir mais perto, a gente não sabe o que a gente está pedindo. Porque aí Ele manda a aflição. E aí na aflição a gente se aproxima. Porque a gente sabe que nele a gente tem refúgio. A gente sabe que Ele é o nosso socorro. Então, glória a Deus. Porque Ele, na sua misericórdia, para fazer a gente se aproximar dEle, nos traz a aflição. Nós somos ótimos cristãos quando estamos passando por aflição. E aí, o tempo passa, nós começamos a entender, opa, Deus está permitindo isso acontecer por esse propósito, é isso que Ele quer gerar em mim. Na análise do comportamento, a gente fala que os comportamentos eles são selecionados por consequências. Com Deus não é diferente. Ele seleciona, Ele usa as circunstâncias da vida para selecionar aquilo que presta e jogar fora aquilo que não presta. Com Deus não é diferente. E aí a gente começa a entender os propósitos do Senhor na aflição, e aí a gente começa a descansar, a gente começa a entender o que significa aquele texto. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua alma em Cristo Jesus. Se excede todo entendimento, significa que não faz sentido você estar sentindo aquela paz. Está tudo muito louco na minha vida, mas eu não sei porque eu estou em paz. Porque é a paz de Deus que excede todo entendimento. E é porque você já entendeu o que Deus quer fazer nessa aflição. O que Deus quer fazer em você e através de você. Por isso que você sente essa paz. E aí a gente consegue descansar nele. E permitir que ele mude o que precisa ser mudado em nós. E aí quando a gente descansa, aí as coisas começam a melhorar. Começa a fluir, começa a nascer o sol de novo. E, detalhe, as coisas ficam muito melhor do que estavam antes. Entende? Se Deus permite que o fogo refinador dele passe na sua vida, é porque o final é muito mais precioso do que o estágio que você estava antes. Um exemplo disso, José. José estava tão tranquilo na casa do pai dele, né? Sendo queridinho do papai, recebendo a túnica dele, de boa, dedurando os irmãos, né? Tudo de boa, até que ele tem um sonho, não é assim? E aí ele conta o sonho, e aí os irmãos tramam contra ele, ele é vendido, se torna escravo, cresce no meio da aflição, né? Deus o faz crescer na terra da sua aflição, que é o que ele fala depois no final. Daí ele sofre injustiça, ele é acusado injustamente, ele não fez nada contra a mulher de Potifar, e ela acusa ele só porque ele frustrou o alecrim dourado. E aí ele vai para a prisão, Deus o faz crescer na prisão. E aí, muito tempo depois, ele vai e interpreta o sonho de Faraó. Mas nisso aí foram anos, décadas em aflição. Só que quando a gente percebe a vida dele depois da aflição e a vida dele antes, valeu ou não valeu a pena? Sara, imagina Sara, né, criança, pré-adolescente, sendo preparada para ser esposa. Falo Sara, né, a esposa de Abraão, se preparando para ser esposa, porque na época, né, essa era a função da mulher, ser esposa, dar filhos, cuidar dos filhos. Imagina ela sendo criada para isso. Ela conhece Abraão, quem sabe eles, né, não deviam ter se apaixonado. Aí, casado novo, ai, agora eu vou ter filhos. Aí, no primeiro ano de casamento, aquela expectativa, ai, eu vou dar filhos para o meu marido, ai, vai ser tão bom. Aí passa o segundo ano, passa o terceiro ano, nada. Passa o quarto ano, nada. Passa 10 anos, nada. E na cultura daquela época, uma cultura onde, no censo, nem as mulheres eram contadas, né, de tanto valor que eles davam para as mulheres.
Imagina uma mulher que não tinha filhos, que era a única função que eles atribuíam às mulheres. Ela provavelmente se sentia sem valor. Provavelmente se sentia, poxa, para que eu existo? Para que eu vivo? E aí Deus promete um filho. Só que, entre a promessa do filho e o filho nascer, mais anos, mais décadas. E é sempre assim, gente, entre uma promessa e a realização dela, existe o processo. Provavelmente você recebeu algumas palavras, já recebeu algumas profecias, Deus já falou para você o seu propósito, Deus já falou para você o que Ele quer fazer na sua vida. Mas entre Ele falar e fazer, existe o processo para que você se aperfeiçoe e quando o propósito dele se cumprir, você não se esqueça dele. Às vezes Deus te chamou para ministrar para as pessoas, para pregar, para talvez até multidões, e vidas seriam alcançadas. Talvez Deus te chamou para ser um grande empresário e aí investir em missões, investir na obra dele. Talvez Deus te chamou para ser um pastor. Mas se você não abraçar o processo, se você não abraçar a aflição, se você não se permitir permanecer na presença do Senhor, enquanto Ele está passando o fogo dele em você, pode até ser que você alcance essa promessa, mas seu coração vai se desviar dele. Então, precisa ter o preparo. Por um momento, Sara vacilou, porque às vezes a gente deixa a raiz de amargura tomar conta do nosso coração. A gente começa a pensar, por que Deus está fazendo isso comigo? Deus não me ama, não? Ou então, e se eu der uma ajudinha para Deus? E se eu der um jeitinho aqui brasileiro? Aí eu acho que vai, né? Mas a gente precisa entender que é o processo, que a gente não precisa dar ajudinha para Deus, nós não precisamos da nossa ajudinha. E nós precisamos guardar o nosso coração, manter firme o nosso coração, manter protegido o nosso coração das dúvidas, manter protegido o nosso coração da falta de fé, das setas que o inimigo possa lançar sobre os nossos corações e que nos distanciem. Em quarto lugar e último, Deus te ouve e está com você. Vamos abrir lá em Salmo 30, de 1 a 5, fala assim: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me sarastes. Deus, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. É uma promessa. O choro tem um propósito. E assim que você descansar nesse propósito, assim que você fizer repousar a sua alma, a alegria vem pela manhã. Entre a noite e a manhã tem o quê? O descanso. Então, acho que a palavra de hoje é: descansa na aflição, porque ela está servindo para um propósito maior. E aí, para finalizar, Daniel 22 a 25 fala da história de 3 meninos que foram para a Babilônia, exilados, Sadraque, Mesaque, Abednego. E aí tem um decreto lá que quem não, ao som lá, né, dos instrumentos, quem não se ajoelhasse diante do rei, da estátua do rei, iria para a fornalha. E eles não se curvaram.
E eles foram para a fornalha. Muitas vezes Deus não nos livra da fornalha, mas Ele nos livra na fornalha, dentro da fornalha. E aí conta a história, conta que eles foram amarrados e mandaram aquecer a chama 7 vezes mais. Até os guardas que enfiaram eles na fornalha morreram. De tão grande era o calor. Mas eles entraram, nem sequer um fio de cabelo queimou. Apenas o que queimou? Que diz o texto? Apenas as cordas. E aí um dia eu li esse texto e o Senhor me inspirou e eu fiz um texto em cima disso, que fala, o fogo me liberta. Que fala assim, posso dançar contigo no fogo, sem dano algum sofrer. Posso não ser livrado das aflições, mas elas não me destruirão. Na fornalha me encontro contigo, nela eu sou livre. Não preciso me curvar ao príncipe deste século, pois confio em ti. Todos os povos saberão que és Deus, através da sua fidelidade ao seu povo, que em ti espera. Não serão envergonhados, mas tu, Senhor, através de nós, serás exaltado. Deus vai ser exaltado quando essa tribulação passar. O nome dele se fará conhecido entre as nações, porque a igreja dele, depois desse tempo, se tornará gloriosa. Amém? Então, quais são as amarras que te prendem hoje? É a aprovação dos homens? É o temor? É o medo? É a ansiedade? São os seus traumas? É o seu orgulho, a sua prepotência? É o vício em se comparar com as pessoas? É a inveja? São pecados ainda não vencidos? O que te impede de alcançar a excelência? Porque o que te impede de alcançar a excelência é isso que o fogo do Senhor quer queimar, quer destruir. Ele destrói somente a impureza, mas aquilo de precioso é ressaltado, é evidenciado. Amém? Quero orar com vocês. Senhor Deus, obrigada, porque antes de falar para eles, o Senhor falou ao meu coração. Obrigado, Deus, porque é só a sua presença que nos faz suportar o insuportável. É somente adorando o nome do Senhor que a gente sente firmeza de fé, que a gente sente renovo. Obrigada, Pai, porque o Senhor, as suas misericórdias se renovam a cada dia e o Senhor renova o nosso coração conforme nós caminhamos contigo. Obrigada, Pai, porque mesmo na fornalha da aflição, o Senhor está conosco e nós podemos dançar no fogo, sem dano algum sofrer. E no final disso, apenas as amarras que nos prendem de ser aquilo que o Senhor quer que a gente seja, serão destruídas. Aperfeiçoe cada um de nós, Deus, para que sejamos aprovados e para que consigamos nos achegar ao Senhor, sem mácula, perfeitos. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor nos mantenha firmes, constantes, sempre abundantes, sabendo que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.